Antes eu compartilhava com a irmã ali. Eu disse, olha, estava preparando a palavra, me trouxe uma alegria a palavra de hoje. Me trouxe uma alegria no espírito. Eu quero, segundo a graça de Deus, trazer isso para a igreja nessa noite. E semana passada, antes de terminar o culto, Deus colocou algo no meu coração. Deixa eu pegar a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Para a gente estar trabalhando algo no dia de hoje. E eu tenho certeza que se você abriu seu coração para Deus nessa noite, aquilo que você tem necessidade na sua vida, Deus vai estar trazendo resposta. Amém? Marcos 16, a partir do verso 16. Essa palavra que Deus colocou no final da última quarta-feira no meu coração, e eu desafiei a igreja para isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? E essa palavra Deus colocou no meu coração ao final do último culto, e eu desafiei a igreja para que hoje a igreja convidasse outras pessoas para que Deus pudesse, de alguma forma, segundo a sua graça e segundo a fé que vai ser gerada no seu coração, Deus trouxesse resposta. Deus trouxesse, de alguma maneira, paz, alívio, cura e libertação para a sua vida. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o seu desafio que você passa hoje. Eu não sei. E não se preocupe que ninguém veio me contar. Eu já vou antecipar isso. Porque esses dias terminou um culto, e eu desci ali embaixo, cheguei na minha sala e tinha um irmão sentado do lado, ali no banco. E ele parou, ou melhor, eu parei e cumprimentei ele, não conhecia. E ele disse assim, opa, tudo certo? E assim, ô pastor, meu pai falou alguma coisa para ti? Eu disse, nem sei quem tu é e nem sei quem é teu pai. Zé, mas não falou, de novo, vou repetir, eu não sei quem tu é e não sei quem é o teu pai. E aí quando ele disse aquilo, me caiu a ficha, né? Disse assim, no mínimo eu falei alguma coisa que foi exatamente aquilo que você talvez estava passando ou precisando ouvir da parte de Deus. Então, já antecipo para os irmãos que eu não sei o seu problema, eu não sei a sua necessidade e talvez não conheço, e de fato eu não conheço muitos ainda aqui na igreja, né? E alguns me perguntam, fulano, eu digo, nem sei quem é. Eu não lembro o nome. Talvez eu ver o rosto, eu vou dizer, aquele eu já vi na igreja, mas não sei o nome. Então fica tranquilo, fique em paz e só ouça aquilo que o Espírito vai dizer à igreja nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Você quer e precisa de algo para a sua vida? Levante a sua mão se você precisa. Então, com a sua mão levantada, diz assim para mim, eu preciso, Deus, de solução para a área da minha vida que tu sabes. Que o Senhor possa trazer resposta nessa noite para a minha vida. Amém. A última frase foi longa, né? Coloca para nós Neemias 3, 28. A igreja sabe, quem já está acostumado com os cultos de quarta-feira, talvez você veja pela primeira vez, nós estamos ministrando uma sequência já de hoje é a 11ª ministração sobre restauração. Quem aqui já fez alguma restauração ou reforma na sua casa? É barbada, né? Não é nada barbada. Porque você acha que vai gastar uma coisa e gasta mais. Você começa a mexer naquilo ali e descobre que tem mais sujeira, mais problema do que você talvez previa. Então, reforma
sempre dá trabalho, dá mais trabalho do que construir novo. Então, quando nós vamos falando sobre restauração, sobre reformar quem nós somos, a gente começa a descobrir coisa que a gente nem imaginava. Coisa que está lá dentro, coisa que talvez está até apagada há muito tempo. E aí vem pastor aquele lá e fala um negócio e toca na minha ferida. Puxa, o que tu vai mexer nisso aí agora, pastor? Não, mas eu não quero mexer nisso. Pois é, amado. Mas para você restaurar, para você tornar novo algo, você precisa limpar. Você precisa tirar o que é velho. Você precisa tirar a ferrugem e fazer algo novo. Amém? E a restauração, ela precisa disso. E a gente está falando de um cara chamado Neemias, que ele era copeiro do rei, um homem simples que servia ao rei o seu vinho todos os dias, mas de extrema confiança do rei, que foi chamado por Deus para restaurar, para levantar um muro, para restaurar as portas que tinham sido queimadas. E ele fez isso com muita excelência. Mesmo um trabalho difícil. É fácil o trabalho de pedreiro, gente? Tem algum pedreiro aqui? Tem? Construtor, né? Falar pedreiro ninguém quer. Mas tem algum construtor aqui? Tem? Olha lá. Ó. Não é fácil. Eu já tive meus dias de pedreiro. Pode acreditar, já fiz, tá? Já fiz massa, já passei colher, já tentei fazer reboco, já botei tijolo, já levantei parede. Vocês podem não acreditar, mas já fiz. Já fiz isso. Já carreguei tijolo, já carreguei saco de cimento, muito saco de cimento, diga de passagem. Descarreguei caminhão de tijolo, já fiz isso também. Como que tu fez isso, pastor? Eu trabalhava numa loja de materiais de construção. Então eu sei que dá trabalho construir ou reformar alguma coisa. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes isso é necessário. E Neemias tomou para si essa tarefa e foi construir os muros de Jerusalém. E o que eram os muros? É o que dava segurança, é o que dava proteção para a cidade de Jerusalém. As portas, existiam 12 portas, e cada porta tinha um propósito, cada porta tinha um significado. E a gente vem falando sobre essa questão de reconstruir esses muros, para que nós tenhamos segurança na nossa vida, e as portas que muitas vezes estão abertas, e outras estão fechadas, que elas precisam ser restauradas. E eu quero falar nessa noite sobre essa porta, que está lá em Neemias 3, 28, que diz assim: para cima da porta dos cavalos, porta dos... Diga comigo, cavalos. Quem gosta de cavalo? E tem gente que não gosta. Gente, bicho bonito. Eu gosto de cavalo, adoro andar de cavalo. Já caí meus tombos, mas gosto de cavalo. E tinha a porta dos cavalos. Por que será que era a porta dos cavalos? Porque entravam os cavalos por ali. Ou seja, todo o reino tinha um exército. E essa porta era a porta por onde os cavalos entravam e saíam. E repararam, quem reparou? Os sacerdotes. E cada um defronte da sua casa. Pastor, o que tem a ver porta dos cavalos com a minha vida? Eu vou falar para você. Os cavalos, eles representavam a força. Eles representavam o poder que uma nação, tribo, ela tinha. Os cavalos não necessariamente eles eram utilizados para transporte, como a gente hoje, na grande maioria, vê. Mas, naquela época, os camelos, os burros, eles eram utilizados, na sua grande maioria, por causa daquela região, obviamente, daquela cultura, eles eram utilizados para carregar peso. Para que eram os cavalos? Os cavalos eram para a guerra. Os cavalos, eles eram uma arma de guerra. Então, o exército, quanto mais cavalo tinha, mais poderoso ele se tornava. Então, cada nação que tinha muito cavalo e ia para uma guerra, imagine você, um soldado sem cavalo, vai lutar com um soldado com um cavalo. Quem você acha que ganha?
O de cavalo. Você chega perto de um cavalo ou atrás do cavalo? Por quê? Medo de levar uma patada, né? Porque tamanho é o poder, a representatividade, e os cavalos eles eram muito valorizados naquele tempo. Olha o que diz aqui Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor, o nosso Deus. Essa porta fala sobre em quem você confia. Essa porta fala sobre aonde está e em quem está a sua esperança e a sua fé. Essa porta, ela vem confrontar a nossa vida e ela precisa ser restaurada, porque a gente até fala muitas vezes que crê em Deus, a gente até fala que acredita em Jesus. O problema é que quando o dia mal vem, quando o desafio vem, quando o dia da guerra vem, o seu inimigo se levanta contra você, você confia no cavalo ou você confia no Senhor? E o que cavalo representa? Representa a sua força, o seu dinheiro, a sua casa, o seu status, o seu emprego, a minha autoridade, o meu nome. No que você confia? E para trazer uma história da palavra de Deus que é muito especial, enquanto eu estava lendo, Deus foi me trazendo muita revelação dessa palavra, fala muito a respeito disso. Olha o que aconteceu com alguém que de fato confiava nos seus cavalos e alguém que confiava em Deus. 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 a seguir. Nós vamos ler bastante, tá? Amém? Tudo bem para você? Eu espero conseguir, porque dificilmente eu consigo terminar toda a palavra, né? Vocês já notaram isso? Mas eu vou tentar, nessa noite, falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. O rei da Síria, ele fez guerra a Israel. Olha só, um reino chamado Síria fez guerra a Israel, lutou contra Israel. E em conselho com os seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E já vamos começar aqui desde o início, já aprendendo com a palavra de Deus, o que a gente começa a ver, como que funciona a nossa vida, trazendo um paralelo para a nossa realidade hoje. Ali já mostra que existe guerra, sim ou não? Qual guerra você está travando hoje? Qual batalha que você hoje está travando na sua vida? É familiar? É emocional? É depressão? É dinheiro? É com o cônjuge? É no teu trabalho? Qual guerra que você está travando? E olha como é interessante isso. O inimigo, gente, ele sempre cria estratégia para nos derrotar. Olha o que ele faz. Ele tomou conselho com os seus oficiais para saber aonde que vamos guerrear, como que nós vamos destruir, como que nós vamos lutar contra Israel. O inimigo sempre vai se levantar contra a sua vida, traçando uma estratégia. Sabe por quê? Porque ele sabe o seu ponto fraco. Porque ele sabe e ele conhece quem você é. Ele sabe aonde é que você peca, onde você erra, onde você cai. E ele toma conselho com quem? Com os demônios, com os espíritos familiares que atuam na sua vida e na sua família. E ele vai lá, toma conselho com eles, diz assim: como é que é a vida do fulano? Como é que é a família dele? Aonde que é o ponto fraco desse cara? Daquela lá? Como é que a gente faz para ela cair no pecado? Como é que a gente faz para ela desanimar? Como é que a gente faz para ela abandonar a fé? O inimigo cria estratégia. E a gente não vai se dando por conta. A gente vai achando que é tudo normal.
A gente vai achando que a vida é tudo normal. Não é assim mesmo. Isso é o karma. Já viram essa? Isso é meu karma. Karma o caramba. Isso é o inimigo. Isso é o diabo. Tentando roubar a tua vida. Amém? Vamos lá. Tem bastante aqui, gente. Estou só no 8. Mas o homem de Deus, quem? O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha que incrível, gente. O homem de Deus, a pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que tem contato com Deus, a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que é reconhecida como homem de Deus, dá discernimento, Deus dá discernimento para não cair nas armadilhas do diabo. Quando ele está planejando, olha só, ele estava planejando, Deus já veio e soprou, ó, lá não vai. Por aquele caminho tu não deve ir, porque lá tem uma armadilha para ti. Não vai por lá. Mas para quem isso? Para o homem e para a mulher que é de Deus. Para aquele que teme ao Senhor. E o que mais? O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim, o quê? Se salvou. E não uma e nem duas vezes. E olha aqui a revelação do negócio. O inimigo não vai tentar uma nem duas vezes, vai tentar muitas vezes contra a tua vida. Vai tentar muitas vezes contra o teu casamento. Vai tentar muitas vezes contra a tua saúde. Vai tentar muitas vezes os teus amigos para você ser desacreditado, para você abandonar a tua fé. Não é nenhuma, nem duas, nem três. Mas o homem de Deus, ele discerne. Ele antecipa, porque tem de Deus revelação para a sua vida. Amém? Pode continuar? Então, tendo-se o quê? Turbado com este incidente. Que incidente? Eles perderam a batalha. A Síria perdeu, o rei da Síria perdeu a batalha. E o coração dele ficou angustiado, ficou turbado, ficou perturbado. Então ele chamou os seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. O que ele achou? Tem um traidor. O inimigo estava indignado. Como é que a gente perde todas? Tem um traidor aqui. E aí, 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, rei, não tem traidor aqui. Mas o profeta, o homem de Deus, que está do outro lado, que teme ao Senhor, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. No lugar que tu está sozinho, no lugar que só tu sabe, aquilo que tu, lá no teu coração, planeja, Deus revela para o homem de Deus. Olha como maravilhoso, gente. A gente é confiar no Senhor, é a gente acreditar nele, é a gente entregar realmente a nossa vida a ele. Porque se não fosse isso, o que teria acontecido? Israel teria sido reduzido a pó. Teria perdido a guerra, teria perdido a batalha, muita gente teria morrido do povo de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui a gente vê que quem está em Cristo tem da parte de Deus revelação dos planos do inimigo. Você tem tido revelação, você tem tido direção, você tem tido instrução, discernimento dos planos do inimigo para a tua vida? Aonde ele está agindo? Você sabe aonde ele está botando o dedo dele para causar ferida na tua vida? Por que a gente às vezes não tem isso? Porque a gente confia muito no nosso braço. Eu posso, eu sei, eu consigo. E esse foi o problema do homem, por ter caído no Éden, por causa do seu ego.
Não foi o que a serpente veio e falou para Eva? Olha, se tu comer, se tu fizer isso, se você vai ser igual a Deus, você vai ser poderoso, você vai poder tudo, você vai saber o bem e o mal. E é isso que muitas vezes toma o coração do homem para não confiar no Senhor, porque ele vai ter uma vantagem, ele vai ter um benefício, ele vai ter o quê? Algo para a sua vida. Isso se eu fizer isso vai ser melhor. Mas é o que Deus quer? É o que Deus disse? É o que Deus deseja para a tua vida? Nunca troque na sua vida projetos por propósito. Não troque. Às vezes, pessoas ou você vai estar lançando projetos para a sua vida, mas é propósito de Deus aquilo para a sua vida? Então nunca troque os propósitos de Deus por projetos, oportunidades. E deixa eu contar um testemunho rápido para vocês aqui, que aconteceu comigo. Isso foi lá em final acho que 2014, 2015, por aí. Eu trabalhava numa empresa e por algumas questões de divergência financeira, eu resolvi procurar um novo emprego. E eu fui atrás e me inscrevi para uma vaga, e essa vaga tinha muita gente concorrendo, e me chamaram para uma entrevista, lá em Porto Alegre. Nesse lugar, foi uma das primeiras entrevistas que, de fato, assim, aquelas entrevistas, sabe, braba, que eu participei. Colocaram numa sala com mais 5, e o diretor da empresa e o diretor de RH. E começaram a fazer pergunta. Começaram a fazer pergunta para todo mundo ao mesmo tempo. Eu disse, que negócio é esse, né? Nunca vi isso. Mas achei a técnica boa. Enfim. Foi uma entrevista aquele dia, me chamaram para uma segunda entrevista, e me disseram, a partir de agora, a gente só vai te ligar se tu for aprovado. E passaram alguns dias, me ligaram e disseram, tu foi aprovado. E era um emprego que eu julgo, naquele tempo, o emprego dos meus sonhos. Uma, porque eu ia ganhar 3 vezes o salário que eu ganhava. 2, porque eu ia conhecer o Brasil inteiro, eu ia poder viajar o Brasil inteiro, e eu adoro viajar. E o terceiro, eu podia levar minha família. A Dani, a gente recém tinha ganhado a Sofia, ela tinha meses, e então a gente podia ir, ela podia ir junto, a Sofia podia ir junto, e era tudo bancado pela empresa. Eu digo, feito, maravilha. E isso foi numa quarta-feira. Eu congregava na igreja de Portão, eu disse, agora eu estou feito da vida, né? Mas a gente nunca troca os propósitos de Deus pelos projetos e os planos do homem. E eu estava ali, recebi aquela notícia, eu disse, e agora? Eu nem saí da empresa ainda, já tinham até marcado, né, a minha, como é que se diz? O exame médico, né? Eu disse, mas eu nem saí dessa aqui ainda. E eu fui para o culto faceiro, mas um pouco, né, tenso até com aquela situação, e eu disse, como é que vai ser? Para onde vão me mandar? Né? Já olhando os números, né? Eu disse, maravilha, estou com a vida resolvida. Começa o culto e Deus fala no meu coração assim. Deus fala sim ou não? Tu não vai. Eu disse, Deus, é o que eu queria. Ou o salário, ou viajar. Deus. E Deus, não é para ti? Só que ao mesmo tempo que Deus confirma, Deus também traz paz. Eu estava inquieto até aquele momento, e quando Deus fala ao meu coração, eu recebo uma paz no meu coração. Eu disse, Deus, tu sabe o que eu quero. Mas se tu diz, eu não vou. Eu disse, amém, eu não vou ir. E agora? Diz que tu não vai. E eles souberam, né? Eles me perguntaram, tu tem filho? Eu digo, tenho. A Sofia tinha quase beirando um ano mais ou menos. E o dono da empresa, o diretor, disse assim, mas tu vai mesmo? Vou. Tá, mas e a tua filha, tu vai mesmo? Vou. Eu quero dar o melhor para minha filha.
Tá, mas e ele insistiu, gente, umas 5 vezes. E eu confirmei para ele, eu estava convicto, eu ia mesmo. E aí, só que Deus disse, tu não vai. E eu não fui. Bom, não posso contar toda a história inteira, porque tem um desenrolar grande aqui. Numa outra oportunidade eu posso contar. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que Deus me abençoou. O emprego onde eu estava trabalhando, e eu contei para ele, o dono disse assim, quanto tu quer para ficar aqui? Eu disse, sério? Quanto tu quer para continuar trabalhando aqui? É sério mesmo? Aí eu disse, eu quero tanto. Tá bom, feito, ok. Eu digo, se eu soubesse, eu pedia mais, né? Isso é para a gente ver a fidelidade de Deus quando a gente faz a coisa certa. Vamos continuar? Respondeu um dos... E ele disse, não sei se eu já li esse ou não. Não li. Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei. Esse eu já li, né? Pode passar o próximo. E ele disse, ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Olha só, agora eles descobriram onde que o homem de Deus estava. E queriam prender ele. E o que mais? Então enviou para lá o quê? Cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E o 15? E tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu Deus, e agora? Meu Senhor, o que a gente vai fazer? Eliseu era o homem de Deus. E ele tinha um servo, tinha um moço, que andava com ele e ajudava ele. E ele viu aquilo tudo e já ficou apavorado. Agora nós vamos morrer. Agora deu, acabou para nós. O que foi que o rei da Síria mandou? Cavalos, carros e... Onde é que estava a confiança do rei? Na sua força, no seu exército. Agora nós vamos matar esse cara. Agora nós vamos acabar com a vida dele. Agora nós vamos prender ele. Agora ele vai ver. Amados, tem um ensino aqui para isso. Se tem uma coisa que o inimigo ele é muito bom, é tentar assustar a gente. A Bíblia diz que ele se parece como um leão. E ele fica ao nosso derredor, rugindo, para tentar tragar alguns. E quem são esses que ele traga? Aqueles que não confiam no Senhor. E ele consegue. Por quê? Porque tem alguns que, infelizmente, fazem que nem o moço. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? A confiança está no seu braço. Está na sua expertise, está no seu conhecimento, está na sua força, está no seu emocional, está no seu psique. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para confiarmos nele, acima de tudo e todas as coisas. E olha a experiência que nesse momento eles acabam tendo. Porque o inimigo ele vai tentar te assustar, sabe para quê? Para você desanimar, para você abandonar a sua fé, para você achar que Deus não adianta servir a Deus, não adianta ir à igreja, não adianta isso, o que adiantou eu me batizar, o que adiantou eu estar servindo, o que adiantou eu orar, o que adiantou eu ler a Bíblia. Não, é exatamente isso que ele quer. Exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer fazer com que as pessoas não acreditem em Deus. Olha aí fora, olha a cultura, olha a mídia, olha o governo. Eles incentivam a acreditar em Deus? Incentivam o quê? Acreditar em tudo que é contrário ao Senhor. Hoje, se você fala o que é certo, você é taxado. Você é homofóbico. Se você fala que uma coisa é verdade, você... Não, isso não é assim. A verdade é relativa. A minha verdade... Não, amado. Existe uma verdade e uma verdade absoluta. E essa verdade é a palavra de Deus. Independente se você acha que é ou não. Essa é a verdade absoluta e ponto final.
E é para quem crê, não é para quem quer. Não para quem acha bonito. É para quem crê. E quem não crê, está tudo bem, está tudo certo. Mas para quem crê, a palavra diz que ela é poder de Deus. E prova de milagres. E olha o milagre que acontece aqui. Continua. E ele respondeu, não. Quanta gente tremendo. Quanta gente com medo. Quanta gente abatida. Quanta gente desanimada. Quanta gente, o que eu vou fazer da minha vida? E Eliseu fala, filho, fica tranquilo. Moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu fico imaginando o moço. Estava só os dois, dezenas de cavalos, carro, tropas, e só estavam os dois. Como é que tu está dizendo que tem mais aqui, isso é só nós dois? E aí olha o que acontece. Olha como Deus é lindo. E orou o homem de Deus e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! A nossa luta, amado, não é nesse plano natural, é plano espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no plano físico. E você lutando, e você batalhando, e você trabalhando muito, e você discutindo, e você brigando. Por quê? Porque a sua força está no que você vê e não naquilo que você crê. Quando você coloca o crer em primeiro lugar, todas as coisas são possíveis. O problema é que você quer agir na sua força, no seu braço, no seu conhecimento, na sua expertise, naquilo que o teu coração fala. Só que o problema do coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso. E você tem sido rendido com as tuas emoções. Você tem sido rendido com o teu coração. Tem sido enganado pelo teu coração, porque você põe ele em primeiro lugar na tua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pôr o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que acontece daí aqui? E como desceram contra ele, então orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E daí? Vamos lá, até o 20. Mais um. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha o que aconteceu aqui, gente. Os caras vieram para matar Eliseu, com um monte de cavalo, com tropa, com carro. E Eliseu ora assim, diz assim, moço, fica tranquilo, olha lá os nossos. E ele abre os olhos e vê tudo aquilo, e o moço crê. E Eliseu diz assim, agora, Senhor, fere os olhos deles para que eles fiquem cegos. Eles ficaram cegos? Não. Mas eles não reconheceram Eliseu como sendo o profeta de Deus. E chegaram em Eliseu. Nós estamos procurando um profeta aí. Não, vem comigo. Vem comigo que eu vou mostrar onde é que ele está. Olha só. E ele leva aquela tropa, aqueles cavalos, aqueles carros, até onde? No meio do exército de Israel. E quando chega lá, que eles estão dominados, cercados, Eliseu diz assim, agora Deus abre os olhos deles. Oh, glória! Amado, isso é poder de Deus. Isso é para frustrar os planos do inimigo. Isso é para mostrar que aquele que teme ao Senhor, aquele que crê no Senhor, pode todas as coisas. Mas isso é quem confia no Senhor, não quem confia no seu braço. E talvez está aí o motivo pelo qual muitas coisas na sua vida você não tem conseguido alcançar. Deus, Ele ouve
a oração daquele que teme a Deus e confia no seu poder. O homem de Deus orou e Deus respondeu. O homem de Deus orou e Deus mostrou. O homem de Deus orou e eles ficaram cegos. Quanta coisa você precisa na sua vida que você ora e não acontece? Por quê? Porque talvez você ora sem fé. Você ora e duvida. Você ora e não crê. Você ora e vai lá e faz ao contrário. Você ora, vai lá e fala o contrário. Deus, olha o meu filho. Tira ele dessa situação. Tira ele disso. Aí você orou. Aí passa 5 minutos assim. Mas é um pestinha mesmo? O que aconteceu com a tua oração? Deu, acabou. Foi anulada pelas tuas palavras. Quanta coisa você faz assim? Deus, salva a minha família. Aí você, crente, vai lá e dá um mau testemunho para sua família. Ele vai querer o teu Deus? Pois é. Onde está a coerência nisso? Onde está a sabedoria nisso? Onde está Deus nisso? Amado, orar e agir, pensar e falar tem que ser coerente. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, você tem que pensar, falar e agir de maneira coerente. Eu já falei nos últimos 2 cultos aqui que o nosso coração e a nossa mente tem que estar alinhados. Não adianta você pensar uma coisa e teu coração quer outra. Não adianta você falar uma coisa, pensar outra e teu coração quer outra. Aí você tem um problema, você tem um conflito interno. Aí você vive perturbado, oprimido, angustiado. Por quê? Porque você quer tudo e não tem nada. Aí eu pergunto, a responsabilidade disso é de quem? É do meu marido. É da minha esposa. Tu não sabe, pastor. Não, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. O problema é que nós, seres humanos, a gente quer jogar a responsabilidade para o outro. O problema é o governo. O problema é o Bolsa Família. O problema é meu vizinho. O problema é o meu patrão. O problema é o pastor. É eu? O que é o problema na sua vida hoje? Onde é a raiz? Onde é que está a causa? Será que não é a tua falta de fé? Será que não é as coisas que você diz? Será que não é o teu coração enganoso que está com segunda intenção para fazer as coisas? Aonde que está a raiz do teu problema? Aonde você está confiando as tuas coisas na tua vida? E a palavra de Deus tem resposta para tudo isso. Pode continuar lá, por favor? E olha o que acontece, gente. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, vamos matar eles, meu pai? Porque eles eram o quê, gente? Inimigos. Inimigos. Se fosse o contrário, o rei da Síria iria poupar eles, o que vocês acham? Você acha que o diabo quer poupar a tua vida? A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O diabo não quer poupar a tua vida, mas ele vai matando a tua vida pouco a pouco. A gente nunca se viu falar tanto em pessoas hoje tirando a própria vida. Como pode isso? Deus, como pode isso? Como pode isso, pastor? Eu vou dizer como que pode. Começa confiando no próprio braço. Começa a pessoa tendo decepção emocional. Começa a pessoa entrando em estado de crise, identidade. Começa a pessoa entrando em estado de depressão, fica deprimida. Espíritos familiares começam a atuar na vida dessa pessoa, culpando ela por coisas que aconteceu na vida, na família e no passado. E ela chega a um determinado ponto que ela não consegue sustentar e ela fala para ela mesma, na verdade não é ela, são demônios que começam a dizer assim, eu vou acabar com essa dor. Eu vou acabar com isso. E o que é eu acabar? Tirar a sua própria vida. Aí você olha para aquela pessoa assim, mas como? Olha como é que era a família, olha como que era tão bom. Pois é, amado. Isso você, eu e nós temos a responsabilidade, temos autoridade e temos conhecimento para ajudar essas pessoas. Porque todo aquele que crê
em Cristo nosso Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, tem sobre a sua vida o Espírito Santo. E recebe uma chave, que ela é poderosa para destravar, para libertar qualquer pessoa que está presa em uma cadeia. Mas isso você precisa crer. É o que está acontecendo hoje. É o que acontece nos nossos dias. E o que aconteceu ali? O rei louco para acabar com eles. E olha o que o profeta diz. Verso 22. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a esses aqui, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. E o 23. O que o rei fez? Ofereceu um banquete. Comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha isso. Sabe o que a gente pode tirar disso? O inimigo, ele reconhece que tem autoridade e sabe em quem pode investir. Se o inimigo está investindo na tua vida, é porque você ainda não tem usado da autoridade de Jesus sobre a tua vida. Se o inimigo ainda tem semeado, trabalhado na tua vida para destruir algumas coisas, é porque você ainda não tem tido conhecimento do evangelho suficiente, ousadia e autoridade no nome de Jesus para desfazer e quebrar com todas essas armadilhas e amarras do diabo sobre a sua vida. Você precisa se tornar um homem e uma mulher de Deus, para que quando você ore, Deus ele traga a revelação. Para quando você ore, Deus opere milagres na sua vida e naqueles sobre o qual você vai declarar a tua palavra. Mas isso depende de você. Depende de você crer, depende de você confiar. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual fortaleza do inimigo hoje você precisa vencer? Você sabe? Olha o que aconteceu com o profeta. E ele clama, Lamentações 3. Eu não vou ler todo. Meu pai, as horas vão contra mim. É tão bom. Vamos lá. Lamentações 3. Eu vou tentar. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Olha só. Ele viu a aflição pela vara de Deus. E o que mais? Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ué? Deus faz andar nas trevas? Deveras, ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Todo dia ele se sentia aflito. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. E também o quê? Despedaçou os meus. Até isso, quebrou os ossos. Ficou mais velho. Pareceu mais velho antes do tempo. Já viu pessoa assim? Tu olha assim, pá, irmão, quantos anos tu tem? Eu tenho 35. Tu olha assim, nossa, parece que tem 50. Por quê? Judiado. Está ali, gente, não está ali? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Vamos entender por quê? Edificou contra mim e me cercou de veneno e de... Quanta gente sentindo dor aí? Dor na alma? Dor na carne? Quanta gente? E o que mais? E também fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Quantos lugares tenebrosos tem andado? Acho que tem que desligar o ar lá. Está chovendo aqui dentro. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. O que mais? Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Olha só que legal isso. Legal não, né? Mas quantas vezes você parece que está cercado e não sente que tem uma saída na vida? É o que está dizendo ali, que aconteceu com o profeta. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha... Deus não está ouvindo nem a oração mais. E ele está gritando. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços,
e deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Quantas vezes você parece que é um alvo, né? Já viu aquele negócio assim, parece que tudo dá errado? Parece que tudo agora é comigo. Tudo é para mim. Tudo dá errado. E é isso aí. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Imagina uma flecha no coração. Isso é o que às vezes você sente. Angustiado, frustrado, decepcionado, sentindo traído. É isso aí. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção. Todo mundo ri, ninguém me valoriza. Eu me sinto rejeitado. Todo mundo debocha de mim, todo mundo fala de mim. E o que mais? Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Quanta gente amarga aí, gente. Não consegue nem sorrir. O coração está podre de amargura. E sabe por quê? Sabe por quê a amargura? Porque não perdoa. Porque não consegue perdoar os outros. Porque não consegue liberar perdão para alguém que fez alguma coisa para você. Fica amargo. É bom comer coisa amarga? Ninguém gosta, né? O que mais? Próximo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Quanta gente sem paz. Não consegue nem botar a cabeça no travesseiro para dormir. Acorda, já acorda o coração agoniado. Vive agoniado. Vive aflito. Não tem paz na vida. Então disse eu, já apareceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tem muita gente que já provou de Deus. Tem muitas pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo. Mas por causa do prazer das coisas deste mundo, e por causa das investidas do diabo sobre a tua vida, você desanimou, você abandonou o teu arado, o teu chamado, aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus confiou para você. E aí você ficou andando, vagando, fazendo o que queria, confiando no teu braço, e as coisas não começaram a dar certo. E o inimigo, com toda a estratégia, e por conhecer a tua vida e as tuas fraquezas, ele investiu. E tornou a tua vida pior do que era. Por quê? Porque a tua casa ficou vazia, não se encheu do Senhor. Mas é dia de trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E o Senhor pode te dar esperança. O Senhor pode te dar muito mais do que esperança. O Senhor pode até te dar aquilo que deseja o teu coração. Mas isso é para aqueles que o temem. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que são chamados filhos de Deus. Homens e mulheres de Deus. Olha que maravilha isso. Coloca para nós ali. João 10:9. E a gente tem falado hoje sobre essa porta. A porta do cavalo. Ou dos cavalos, né? Que é a questão de confiar. E se tem uma porta, ou algo que nós devemos confiar é no Senhor. Olha o que diz. Eu sou a porta. Quem é a porta, gente? Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo.
Entrará e sairá e achará pastagem. O que é o problema hoje? Você até sai, mas não sabe se volta. Você até entra, mas não sabe se consegue sair. Quantas coisas você entrou e não conseguiu mais sair daquilo? Ficou amarrado, ficou preso. Por quê? Porque tomou uma má decisão, porque não consultou o Senhor. Quantas coisas você saiu e agora acha que não pode voltar, ou não pode mais mesmo. Por quê? Porque abandonou o que estava na sua mão. E agora não confio mais em você. Mas se você entrar pela porta certa, que é o Senhor Jesus, amado, você vai ser salvo. E você pode entrar, você pode sair, o seu nome, ele é guardado, a sua vida é guardada, porque os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem a Deus, que amam o Senhor. E você tem proteção do Senhor, e não importa onde você vá, você sempre vai ter pastagem, ou seja, você sempre vai ter recurso daquilo que você precisa, nunca vai te faltar as coisas. E hoje, quantas coisas têm faltado na tua vida? Em todas as áreas. Porque a nossa vida é um tripé, material, social e espiritual. Quando a sua vida espiritual ela não vai bem, que é o principal tripé da nossa vida, o emocional afetado e a sua vida material também. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele veio. E é isso que ele quer. Então Jesus, ele é a porta pela qual todos nós devemos passar e também confiar. Olha o que diz lá em Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do... Nós vamos ter que nos preparar, sim. Nós vamos ter que nos preparar. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Lá no seu trabalho, se você quer uma promoção, se você quer crescer na sua vida material, não tem que se preparar? Sim ou não? Mas você precisa confiar no Senhor. Você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que melhorar, você tem que ter disposição. Ou seja, a nossa parte natural, nós não podemos deixar de fazer. E quando nós fazemos e confiamos no Senhor, Ele abençoa o que você faz. O problema é que nós queremos ou somos 8 ou somos 80. Deus faz tudo. Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, mas eu não quero me capacitar. Eu não quero trabalhar. É omisso, é preguiçoso, não quer fazer as coisas. Como é que vai ser abençoado? Não tem como. Ou quer trabalhar, fazer tudo com o seu braço, isso, aquilo, e não põe Deus em nada. Porque eu posso. Eu sou inteligente, eu consigo, eu tenho força, olha como eu sou forte. E Deus está onde? Em último. Em último plano. Quando? Quando busca Deus? Quando o bicho pegou. Aí eu vou. Não é assim. Não deve ser assim. Amém? 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 6, olha o que diz aqui. Porque embora andando na carne, embora fazendo o que quer, não militamos segundo nossa luta não é contra a carne. Embora nós vivamos esse corpo, embora as coisas sejam naturais, embora o que nós vemos são coisas naturais, a nossa luta não é das coisas naturais. E o que ele diz no 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas. As armas que nós temos são espirituais, e quando nós entendemos que nós somos revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, porque somos templo do Espírito, e temos comunhão com Deus, e a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Quando ele declara, quando ele toma posição, quando ele entende o seu chamado e propósito, que ele sabe que mesmo tendo problemas na sua vida, mesmo o chefe xingando, mesmo a mulher brigando, mesmo o filho incomodando, o problema não é o chefe, o problema não é o filho, o problema não é o pai, o problema não é a mãe, o problema é o que age no pai, no filho, na mãe e no chefe.
que é espiritual. O que aconteceu? Não veio o exército lá para matar Eliseu? E aí o moço disse, e agora? Apavorado. Quantas vezes você fica apavorado quando vê o problema? E aí Eliseu disse assim, fica tranquilo, os que estão conosco são maiores. É isso que você precisa crer, é isso que você precisa acreditar, porque o que está em você é maior do que está no mundo. Não é no plano natural. Você precisa ter fé e acreditar que o Senhor, Ele é contigo. Não importa o problema, não importa o desafio, não importa a dificuldade. E quando nós cremos nisso, nós destruímos as fortalezas. Nós anulamos os sofismas. O que são sofismas, pastor? É aqueles pensamentos ruins que vai na tua cabeça. Aquelas coisas que vêm e diz assim, faz isso, peca, te mata, infeliz. Ou você nunca pensou em se matar, por acaso? Eu já. Várias vezes já aconteceu isso. Mas há muito tempo atrás. Hoje eu não quero mais. Porque eu entendi, porque eu descobri, porque eu aprendi que isso não vem de Deus para a minha vida. E se você tem tido esses pensamentos, é noite, é dia de destruir isso e anular na sua vida essas ideias mentirosas do diabo que você não presta, que você não serve para mais nada, que acabou os teus dias. É mentira, porque o diabo veio para te matar, ele quer roubar tudo que tu tem e destruir a tua vida. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus por isso. E Miqueias 5:10, olha o que diz lá. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. É o Senhor que destrói. É o Senhor que luta as tuas guerras, quando você confia nele. Mas você precisa confiar. Você precisa crer. Deixar de confiar no teu braço. Antes de vir para cá, uma semana antes, está aqui a minha mãe, que não deixa mentir, porque foi ela que me entregou isso. Uma mulher de Deus mandou uma mensagem para mim. E ela disse assim, não confio no teu braço, confia no Senhor. E aquilo pesou sobre a minha vida. Eu disse, Senhor, eu tenho confiado em mim, e eu achando que confiava no Senhor. Mal eu sabia que uma semana depois eu estaria aqui. E preciso confiar muito no Senhor. Amém? Porque grande desafio é. Mas eu louvo a Deus que Deus, Ele sempre, assim como Ele dá o desafio, Ele também dá sempre recurso, resposta e direção, e Ele sustenta. Então você precisa crer nisso. Se Deus te trouxe resposta, te deu direção nessa noite, só creia e confie nele. Não no que os outros dizem, não o que a tua voz humana diz, porque é natural que a nossa voz humana vai olhar para essa carne, vai olhar para essas coisas, vai dizer assim, mas como pode, pastor? Eu digo, só pode. Só é, porque é Deus. E de Deus a gente não pode duvidar, porque quando a gente duvida, a gente não alcança. Deuteronômio 20, do 1 ao 4, olha o que diz ali. Eu vou encerrar daqui a pouco. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temas. Não é normal isso? A gente vê a luta é grande e você fica apavorado? Pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Ele é contigo. Não precisa temer, gente. Não precisa temer. Precisa só confiar. Precisa crer. E talvez você precise nascer de novo.
Talvez você precisa ser reformado. Talvez você precisa ser renovado. Talvez você precisa ser cheio e transbordado de novo do Espírito. Talvez você precisa ver um milagre na tua vida para ver que confiar em Deus. Eu não sei do que tu precisa, mas alguma coisa tu precisa. Só que é você que tem que fazer isso. E sabe como eu sei? E a prova está aqui, ó. Já vou lá para o último. Ó. Marcos 5, 27. E você vai ver aqui que o que eu falei, acabei de dizer é verdade. Tendo ouvido a fama de Jesus, tendo você ouvido que hoje tinha um culto de milagre, tendo você ouvido que hoje tinha um culto de cura, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, veio quietinho na igreja, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou a veste de quem? De Jesus. E o que aconteceu? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Para quem que ela dizia, gente? Para quem? Com ela mesma. Era ela com a fé dela, era ela com Deus, porque ela ouviu a fama, ela ouviu falar de Jesus, e a palavra de Deus diz que a fé ela é gerada ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que eu falei tanto de palavra até agora? À toa? Não, meu amado, para você crer, para você ver a obra de Deus, para você ver que Deus é bom e que Ele em todo tempo Ele cuida da gente. É a gente que não percebe, porque a gente está com os nossos olhos naturais muito aflorado e não consegue ver as coisas sobrenaturais de Deus, porque a gente é que nem o moço. Como agora esse problema? Não, fica tranquilo. Abre os olhos dele, Senhor. Abre os teus olhos nessa noite para ver as coisas de Deus e não só ver as coisas naturais. E o que aconteceu? E logo se lhe estancou a hemorragia. Essa mulher estava com um problema sério de enfermidade. Uma hemorragia. E a gente sabe que uma hemorragia mata. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E aí, o 34. Estava direto para o 34. E ele lhe disse, Jesus falou para ela, filha, a tua, pode falar bem alto, a tua te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu. Ele falou para ela, a tua fé te curou? A tua fé te salvou. E fica livre desse teu mal. O que foi que fez com que ela fosse curada? A fé de quem? Dela. Porque lá no coração ela ouviu falar de Jesus. Lá no coração dela, ela viu que ela podia. Ela creu nele. Ela ouviu falar dele e disse, nesse homem tem poder. Nesse homem eu vou crer e eu vou ficar curada. Ele não orou por ela, gente. Ele não fez nada. Ela simplesmente foi e tocou na roupa dele. Porque é por fé, não é por oração. Não é por muito culto. É pela fé. Como está a sua fé hoje? O que você precisa? E a última palavra que eu quero, que você pode ficar de pé, Romanos 10, 9 e 10, diz o seguinte. Olha isso. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. O que Jesus falou para a mulher? A tua fé te... O que tu precisa ser salvo? Qual mal está sobre a tua vida hoje que você precisa de salvação? Qual é o mal que te aflige hoje que você precisa ser salvo? Para isso, você precisa... Pode botar o verso 9 de novo? Com a tua boca, confessar. É a tua boca.
A tua boca precisa confessar. E o teu coração precisa crer. E se você fizer isso, o mal que está sobre a tua vida, o desafio que você está passando, Jesus é poderoso para te salvar. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe.